Análise facial na harmonização orofacial. Muito importante esse tema que nós vamos abordar sobre a análise facial associada à harmonização orofacial. A importância de entender, compreender a análise facial. Se você consegue entender e compreender as diferenças na análise facial do seu paciente, você pode lançar mão de diversos artifícios para que seu paciente tenha um custo menor com resultados melhores. Ou seja, você vai otimizar e individualizar os seus tratamentos de harmonização orofacial de uma forma muito mais fácil, dinâmica e menos custosa para o seu paciente, trabalhando justamente nas questões que mais incomodam o paciente. Você vai saber a diferença e as indicações adequadas para cada tipo de procedimento e os resultados esperados com determinadas situações de tratamentos na harmonização orofacial. Então, entendendo de cada tipo facial, da análise facial como um todo, você vai descobrir as indicações e os resultados esperados em cada tipo facial. Vamos nessa, vamos crescer na harmonização com o estudo da análise facial. No Instituto Augusto II, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa visão tridimensional da visão do rosto, da face do seu paciente e do perfil do seu paciente na análise facial como um todo. Assim, você estará apto a fazer melhores diagnósticos e propor tratamentos mais adequados para o seu paciente. Vamos nessa? Vamos lá! Análise facial frontal. É muito importante que você conheça a análise facial frontal do seu paciente. E para isso, nós temos diversas situações que podemos estar utilizando para essa análise frontal. Você pode dividir o rosto entre um lado e o outro, porque você vai observar se existe assimetrias ou o quanto a pessoa é simétrica lateralmente, lado esquerdo e lado direito. Você pode também dividir o rosto em parte superior e parte inferior. Então você terá aí a oportunidade de equilibrar alguns pontos, como o ponto do septo nasal, ou da espinha nasal anterior. É um ponto muito importante para que você consiga trabalhar o equilíbrio facial dinâmico do seu paciente. Teremos a oportunidade de desenvolver esse senso crítico da região superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita do nosso paciente. Podemos trabalhar os terços horizontais, onde o terço superior é o terço que vai da linha do cabelo até a linha das sobrancelhas. O terço médio é o terço que abrange da linha das sobrancelhas à base do nariz. E o terço inferior, ele corresponde à base do nariz até o mento ou o queixo. Isso significa que esses 3 terços faciais, eles equilibram as proporções de forma horizontal do seu paciente. Veja que essa linha verde, ela equilibra a comissura labial, ou seja, ela trabalha também no paralelismo entre as linhas faciais, distribuindo os terços faciais horizontais. Da mesma forma, nós temos os terços
verticais, onde abrange a linha externa do olho, a linha interna do olho, de um lado, a linha interna do outro olho, a linha externa do outro olho. Ou seja, nós passamos as linhas tangenciando os olhos e essa linha central ela equilibra a base do nariz com relação à comissura labial e também a lateral da narina, a asa do nariz. Podemos observar nessa linha azul a linha chamada bipupilar, onde temos várias informações a partir da linha bipupilar. A distância facial é proporcional de forma vertical ou não. Meu paciente tem proporcionalidade ou não. É interessante que o paciente ele tenha uma proporcionalidade da asa do nariz em relação à linha bipupilar e à linha de canto de olho interna, para que essa narina ela seja agradável, harmônica à face. Então, nós podemos equilibrar a face do nosso paciente a partir da melhora da análise facial dos terços verticais e horizontais. A linha bipupilar, ela divide essa linha intercanto do olho, intercantal do olho. Se você dividir corretamente e ela estiver harmoniosa, ela terá equilíbrio nessas duas linhas divididas também. A harmonização ela pode ser trabalhada na análise facial tanto do homem quanto da mulher. E nós vamos trabalhar da mesma forma: superior, inferior, esse lado esquerdo, lado direito. É interessante nós observarmos que os terços faciais no homem e na mulher também são observados da mesma forma, de forma horizontal, linha do cabelo, linha da sobrancelha, base do nariz e o mento ou o queixo. Quando a pessoa tem uma harmonia facial, essa proporcionalidade ela é mais harmônica, mais equilibrada. Quando nós temos muita diferença entre os terços faciais superior, médio e inferior, nós temos uma desarmonia. Pode ser corrigida com a harmonização, equilibrando, buscando a ingestão de medicamentos, como, por exemplo, o ácido hialurônico, a toxina botulínica, realizando as bichectomias, realizando o lipo de papada, para que torne a proporcionalidade muito mais equilibrada entre os terços. E, novamente, a linha da comissura labial, ela também vai dar várias informações, como, por exemplo, a simetria do lábio do paciente e a proporcionalidade do terço inferior do paciente. Da mesma forma, a linha intercantal do olho, de um lado, traçando do outro, nós também vamos ter uma linha central que pega o nariz e abrange a área da asa do nariz. Essa proporcionalidade ela deve ser equilibrada. Deve existir uma equidistância interpupilar, masculina ou feminina. Neste caso, nós também temos um equilíbrio entre a linha bipupilar e os terços inferiores com a linha azul, dividindo equidistantemente as partes.
uma situação em que o paciente ele é harmônico, geralmente, quando a gente pega uma face e sobrepõe a outra, existe um equilíbrio da face ou simetria facial. Quando existe essa simetria facial, o paciente ele tem uma tendência a ser mais harmonioso. Então, a harmonização ela também pode trabalhar nas assimetrias, buscando que um lado fique simétrico ou aproximadamente simétrico ao outro. Então, trabalhamos dessa forma para equilibrar os terços faciais verticais. O tipo de perfil facial, muito interessante. Vamos trabalhar os 3 tipos de perfil do nosso paciente. O paciente ele pode ser convexo, quando existe um avanço da maxila, que é a região superior. O paciente ele pode ter um perfil reto, quando a maxila e a mandíbula eles são paralelos e não apresentam alterações. E o paciente ele pode ser côncavo, onde a mandíbula ela é mais pronunciada do que a maxila. Eu particularmente prefiro um perfil convexo, porque dá um ar de jovialidade. O perfil reto ele traz alguns inconvenientes, como por exemplo, a pessoa apresenta um envelhecimento precoce. Muitas vezes também ele tem um lábio mais fino por conta desse desequilíbrio ou desse paralelismo entre a maxila e a mandíbula. O perfil côncavo, ele já possui um excesso de mandíbula e, consequentemente, muitas vezes existe um excesso de lábio ou uma projeção do lábio inferior muito mais evidente do que o normal. É importante que você saiba diferenciar o perfil facial do seu paciente para que você saiba indicar a quantidade de medicamento, o que ele pode realizar dentro do campo da harmonização orofacial para auxiliar no equilíbrio da face. Então, vamos trabalhar os perfis faciais do nosso paciente. O biotipo facial. São 3 biotipos faciais básicos. Existe o paciente braquifacial, onde ele tem o terço inferior menor. O mesofacial, que ele tem um perfil equilibrado, que foi a foto que eu mostrei do ator, onde nós temos um equilíbrio entre o terço superior, o terço médio e o terço inferior da face. E o dólico facial, que é o perfil onde o terço inferior ele é maior. Uma dica clínica para vocês é que é contraindicado a bichectomia no paciente dólico facial, principalmente quando ele é dólico facial severo, como por exemplo na figura que está representando o dólico facial. Perceba que ele não tem um excesso nessa região da bochecha e, consequentemente, além disso, existe uma ação negativa nessa região, o que contraindica a realização da cirurgia de bichectomia. Qual o melhor biotipo facial para se trabalhar em harmonização orofacial? É uma pergunta interessantíssima. E existe também uma variação dos biotipos faciais. Por exemplo, o paciente pode ser mesofacial com tendência a dólico, ou ele pode ser mesofacial com tendência a braque.
Por que nós não devemos realizar cirurgias de harmonização orofacial ou outras cirurgias na face durante o crescimento do paciente? Simplesmente porque durante a fase de crescimento ou durante pelo menos o início da fase de surtos de crescimento, o paciente ele pode variar o biotipo facial. Existem pessoas que são mesofaciais, mas em um momento da vida eles podem tender a dólico facial ou vice-versa, ou mesofacial, que em algum momento da vida, no desenvolvimento craniano, ele possa tender a braquifacial. Então é interessante que a gente trabalhe equilibrando e aguardando o crescimento e a estabilidade facial do paciente. A primeira pergunta que eu fiz foi: qual o melhor biotipo facial para se trabalhar? Na verdade, essa resposta tem muitas respostas. E o melhor biotipo facial é o biotipo do paciente que vai te procurar. No entanto, você tem que saber indicar os melhores tratamentos para aquele paciente que buscar os resultados de harmonização com você. Então, entenda que o dólico facial ele não deve ser indicado bichectomia, principalmente num dólico facial severo, onde não existe nenhum tipo de gordura que impeça ou desarmonize a face nessa região. E o melhor tipo facial para trabalhar é o tipo facial do seu paciente, você sabendo indicar corretamente os procedimentos que possam ajudar esse paciente a ter uma harmonização facial adequada. Vamos falar um pouco sobre o braquifacial. O paciente braquifacial é aquele que apresenta a face larga e a face curta, ou seja, ele tem o terço inferior reduzido. Ele tem uma altura facial reduzida. Ele é um paciente de baixa estatura e ele tem a tendência a ser musculoso. O que isso interfere em algumas relações musculares? Geralmente, o braquifacial ele apresenta a musculatura de mastigação, ou seja, o masseter, hiperdesenvolvido. Muitas vezes, até o temporal pode estar hiperdesenvolvido. Essa musculatura do masseter, ela é espessa, hipertrófica e hiperativa. E a mandíbula apresenta um ângulo mandibular bem definido. Então, pelas figuras, vocês podem ver que ele tem uma mandíbula mais forte, mais larga, mais achatada, um masseter mais desenvolvido. Já o dólico facial, ele apresenta uma face estreita e alongada. A altura facial ela é aumentada porque o terço inferior da face ele é maior. Geralmente são indivíduos de estatura alta e magro. A musculatura do masseter ela é hipodesenvolvida, ou seja, o paciente apresenta um masseter fino, hipotrófico, hipoativo. E o ângulo de mandíbula ele é pouco definido. É um paciente que apresenta uma mandíbula mais longa, como demonstra nas imagens. O mesofacial é um padrão facial que apresenta a tendência de face harmônica e de proporcionalidade entre o terço superior,
o terço médio e o terço inferior. Então, existe uma altura facial equilibrada. A estatura geralmente é mediana, com uma altura também mediana. A musculatura do mesofacial ela é desenvolvida, apresentando um músculo masseter mediano, eutrófico, e a atividade desse músculo é em equilíbrio. A mandíbula apresenta um ângulo definido. Então, esses três padrões faciais eles vão trazer para a gente equilíbrios para que possamos entender o tipo de formato dos rostos dos nossos pacientes. Então, vamos falar agora um pouco sobre formato dos rostos dos pacientes. Existem vários tipos de formato de rosto e nós vamos abordar nesse curso 4 tipos de formato. O formato de rosto redondo, quadrado, triangular e oval. Então, o redondo, o quadrado, o triangular e o oval. Vamos conhecer um pouco sobre todos esses tipos de rosto, formatos de rosto. Vamos lá. Que tipo de formato de rosto apresenta essa atriz? Ela apresenta um formato redondo, como também essa outra atriz. Formato redondo, ele é equilibrado tanto na testa, quanto na lateral, quanto na parte inferior do rosto. Esta atriz também apresenta um formato ligeiramente redondo, porque ela apresenta outras características, mas podemos considerar como um rosto redondo. Esta atriz, ela apresenta um rosto com a tendência ao quadrado. Vocês podem perceber que há um equilíbrio de posição entre o temporal e o ângulo da mandíbula, trabalhando uma diferença entre os ângulos da mandíbula semelhante à diferença entre as têmporas. Então, nós podemos observar que, geralmente, os pacientes que apresentam um rosto quadrado, eles apresentam um masseter desenvolvido, um ângulo da mandíbula bem evidente, quebrando aquela relação de estrutura arredondada. Então, este é um perfil de rosto redondo, quadrado. Perfil de formato de rosto quadrado. Já esta atriz, ela apresenta um rosto triangular, onde a base do triângulo é no terço superior e o ápice do triângulo é no terço inferior. Essa paciente, ela apresenta um formato triangular. O formato triangular ele está associado muitas vezes ao paciente dólico facial ou um paciente mesofacial com tendência a dólico facial. Então, é um paciente que geralmente tem um rosto mais fino, mais longo, é um rosto triangular. E este é um rosto oval. O rosto oval ele é interessante porque se o paciente mudar o formato penteado, o jogo do cabelo, ele pode estar disfarçando para um rosto mais arredondado. Então, nós temos esse rosto oval, que ele muitas vezes a gente fica em dúvida se ele é oval ou se ele é arredondado. Mas as características são que o rosto ele tem mais
arredondamento ele tem mais tendência ao oval.